Bom dia, Deus abençoe sua vida. Esse é o Devocional de Fé. Para quem não me conhece, sou Thaís Ratzenberger, trazendo uma palavra para vocês do coração de Deus nesta manhã de experiências com Deus. Porque em toda palavra o Senhor quer que nós possamos gerar experiências com Ele. Então nós falamos alguns dias atrás sobre relacionamento interpessoal e o Senhor tem colocado no meu coração para poder falar um pouco mais dentro da palavra do que Deus tem para nós a respeito de relacionamento. E isto é com marido, com esposa, com filho, com amigos, com irmãos na igreja, com professor, com patrão, enfim, todas as áreas e para qualquer finalidade nós precisamos e dependemos de relacionamento. Nossa vida é feita de relacionamento e Deus quer que nós possamos nos aprender a nos relacionar. Então eu quero convidar vocês para irem lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então vamos comigo. Lá a partir do versículo 1 eu estou lendo na NTLH. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem feliz. Eu me orgulho muito de vocês. E aqui o apóstolo Paulo então estava enviando a sua carta, como ele tinha por hábito, né, para a cidade de Filipos, para a igreja que lá tinha. E tem algo muito interessante, porque não era apenas para os irmãos ou para as pessoas que estavam congregando em Filipos. Ele mandou isso aqui também para os bispos e diáconos da igreja. Ou seja, ele estava se relacionando à distância, mas falando sobre questões práticas do nosso dia a dia. Porque nós vivemos de relacionamentos, então o apóstolo Paulo sabia, ouvia falar e recebia notícias do que estava acontecendo lá dentro da igreja, lá na cidade de Filipos, ali no meio daquela congregação que foi instituída. Então ele diz que se alegrava muito, e se alegrava muito, por quê? Porque como se ele não estava lá, como que ele se alegrava? Ele se alegrava porque as cartas e os retornos do que Deus estava fazendo lá estava deixando ele muito feliz. E aqui ele disse: portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. O que é vivendo unidos? É sem confusão, né, gente? Vocês sabem que para nós vivermos unidos, muitas vezes nós vivemos unidos de corpo, mas não unidos de espírito, não unidos de coração. É fato que nós não vamos conseguir nos relacionar, talvez com toda a empatia, com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas viver unidos quer dizer nós treinarmos e buscar estar, como a palavra diz, suportando uns aos outros, aceitando as limitações uns dos outros e extraindo um dos outros aquilo que pode acrescentar na minha vida e descartando para que meu coração não se encha de lixo daquilo que não é bom. Então, no versículo 2, ele fala sobre duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude a essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertencem a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Eu quero vir até aqui para falar dessas duas irmãs, né? Aqui, muito provavelmente, no que se refere, são irmãs em Cristo, irmãs na fé. Porque ele fala a respeito do companheiro de trabalho, ele fala a respeito do Clemente, ele fala a respeito de todos que estão trabalhando ali naquela igreja. E aqui diz que elas, por algum motivo, ele pede, por favor, que procurem viver bem uma com a outra. Você já viu que às vezes dentro de algum trabalho
dentro da sua igreja, ou dentro da sua casa, na sua família, ou no seu trabalho secular. Como às vezes é difícil se relacionar com outra pessoa, ou até mesmo irmão de sangue, porque nós somos diferentes, nós vivemos às vezes em culturas diferentes, ou nós cremos, e crer não tem a ver apenas com fé, mas crer tem a ver com acreditar nas nossas ideias, em coisas diferentes, e provavelmente elas aqui estavam muito em conflito. Então o apóstolo Paulo manda essa carta iniciando a elas, dizendo para que elas possam se entender, porque aqui a palavra diz até o versículo 4 que elas estão sendo tão usadas por Deus onde elas passam para anunciar o evangelho. E por que dessas divisões e dessas rixas? Mais uma vez a palavra de Deus mostra que o que aconteceu no passado se repete nos dias de hoje. Sabe que é muito comum às vezes a gente fazer algo, ser legal, empático com alguém e não receber na mesma moeda. Você já deve estar ouvindo agora e pensando em pessoas que provavelmente não foram tão legais com você, não falou de um jeito tão manso com você, que pode ter te xingado ou falado alguma coisa que te magoou. Mas agora pare e pense, o que a palavra diz a respeito disso? Ele diz para nós tentarmos viver em paz com todos e também que não é para retribuir o mal com o mal. Tem uma passagem muito interessante que fala a respeito disso, de retribuir o mal com o mal, que está lá deixa eu dar uma verificada aqui, que está ali em Romanos 12, isso mesmo, em Romanos 12, versículo 17, que diz assim: não paguem o mal com o mal, procurem antes fazer o bem diante de todos, façam tudo o que for preciso da vossa parte para viver em paz com toda a gente. Então, isso antecede a questão de que, depender de nós, façamos tudo de melhor, né? Possamos fazer o melhor para estarmos bem com todos. Aqui na versão da NTLH diz assim: viver em paz com toda a gente. A nossa paz, ela é muito preciosa. Se mesmo que você fique irritado com o que alguém fale para você, não pague o mal com o mal, porque você também vai estar perdendo a razão. E o amor constrange. Pode ser que naquele primeiro momento você ficou muito irritado e você achou que está se sentindo humilhado, envergonhado ou até mesmo perdeu a oportunidade de dar uma resposta. Mas o silêncio e retribuir o mal com o bem faz com que você esteja um degrau acima desta pessoa muitas vezes. E talvez com o seu gesto ela vai perceber que as ações dela em relação a você não está certo. E por isso ela vai talvez voltar a você, conversar com você, enfim, mudar aquela situação, ou mesmo que isso não aconteça. Isso vai servir para que ela possa perceber o que aconteceu. Muitos anos atrás, uma jovem veio até mim que ela estava de um jeito diferente. E eu tentei conversar com ela algumas vezes e eu não tive retorno. Até que um dia ela chegou para mim e ela disse que gostaria de me pedir perdão. Então eu perguntei pelo quê? E ela falou: eu queria te pedir perdão pela forma como eu te tratava. Porque na época eu não percebia que eu estava errada. Mas quando alguém começou a me tratar da mesma forma como eu te tratei, eu percebi então o que eu precisava mudar. E aqui, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo continua falando a respeito disso, de relacionamento. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Você percebe que quando ele diz que não se preocupem com nada e que todas as coisas estejam diante de oração, com o coração agradecido, parece que está desconexo nesse texto, já que ele estava falando ali das irmãs que estavam em rixa e o evangelho, mas aqui ele está dizendo que muitos dos nossos problemas têm a ver com o relacionamento que nós temos com as pessoas e que isso esteja também diante de oração. Muitas vezes o motivo de oração não vai ser específico pela saúde, por dinheiro, por trabalho, mas vai ser por pacificação. E que você possa estar de forma incessante orando por essa pacificação, para que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, ou em outra versão, que excede todo o entendimento, mesmo que a pessoa possa xingar você, possa virar o rosto para você, que essa paz esteja no seu coração, porque não é você quem está fazendo errado, porque você está praticando a palavra e o Senhor dará para você a paz para suportar todas as coisas, até que, assim como na situação que eu falei, da pessoa ter dito que percebeu o que havia feito de errado comigo, porque alguém fez igual para ela, um dia talvez essa pessoa também será aberta os olhos para que perceba o que ela está agindo e como ela está agindo de errado em relação a você. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada ao dia de hoje. Obrigada porque, apesar de tantas dificuldades e de muitas vezes estarmos em conflitos com nossos irmãos de sangue, nossos irmãos em Cristo, colegas de trabalho, Tu nos abre os olhos e pedimos que nesse momento Tu possa nos abrir os olhos para ver a forma como nós podemos agir nessa situação. E se de alguma maneira isto não depende mais de nós, que Tu me dê, assim como está escrito aqui na palavra, a paz que excede todo entendimento, para eu aguardar o tempo onde todas as coisas serão reveladas, trazidas às claras, onde Tu irás me exaltar nessa situação ou irá me ensinar com ela, e eu poderei então aprender e a viver em paz em relacionamento diante de todas as pessoas. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que você possa estar desenvolvendo suas experiências com Deus, para que você possa aprender e crescer mais na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.